Vamos aprender a deixar os dias mais simples e leves. Eu acredito que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. É nutrir seus corpos em todos os sentidos. Então, vem comigo. Descomplica que é sucesso. Olá, olá, maravilhosas criaturas. Cá estou eu, Dani Muniz, host desse podcast. E seguindo aquela linha de autoconhecimento, autocuidado e todas essas maravilhosidades que a gente traz para a nossa evolução nessa jornada, hoje eu trouxe uma convidada muito especial, minha amiga. Eu nem falo que ela é mestre do yoga, eu falo que ela é uma criatura assim que não tem explicação. Sabrina Bey, para a gente conversar sobre yoga, meditação e também autoconhecimento. Muito bom, um prazer estar aqui. Eu trabalho com yoga, meditação, ayurveda, reiki. Tenho um projeto chamado Enlight, onde a gente traz experiências, vivências de autoconhecimento e cura. E estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse caminhar aí que é sem volta. Quando a gente desperta para nós mesmos, para nossas potencialidades, não tem como voltar atrás, né? A gente anda para frente, a gente quer andar cada vez mais. Eu falo com muita propriedade porque o yoga, eu tive um encontro com ele na minha adolescência, ali na fase dos 15, 16, 17 anos. Aí depois eu acabei me afastando, mas sempre tinha aquele pezinho de ler muito sobre isso, entender muito, e depois, não falo porque ela está aqui, mas ela sabe, quando eu fiz uma prática com a Sabrina, eu falei, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu me senti conectada, é aqui que as coisas parecem funcionar com muito propósito. E daí eu comecei essa jornada do yoga com mais afinco, com mais dedicação. E eu sinto que é uma necessidade diária hoje em dia. Alguma coisa do yoga sempre acaba encaixando na minha rotina, né? Então, Sabrina, queria para a gente começar a desmistificar e descomplicar, porque há muitas pessoas ainda têm um estigma do yoga, né? Que é você ficar ali meditando, sentado, que é paradinho, é muito parado, né? Então as pessoas não entendem o que é o yoga. Então, se tu puder explicar para a gente o que seria o yoga, para a gente entender. Vamos lá. Eu acho que é muito natural, assim, tudo que é novo e tudo que a gente não conhece ou não está na nossa cultura inicial, né? Que aprendemos quando crianças e adolescentes, a gente tem uma certa resistência. Então, é muito legal a gente trazer essa conversa, essa abertura, para que as pessoas possam se aproximar um pouco mais desse conceito e essa filosofia de vida que é o yoga, né? A gente sabe que na mídia social e tanto na mídia espontânea, a gente tem diferentes informações. Algumas nos ajudam a aproximar e outras nos afastam, né? Repelem a gente daquele lugar ou daquele conhecimento. Então, eu espero que hoje aqui a gente possa estar aproximando mais vocês que estão nessa curiosidade, que é como começa tudo na vida. A gente está um pouquinho curioso, uma anteninha vai, meu Deus, será que isso funciona? E a gente vai traçando o nosso próprio trilhar, o nosso próprio caminhar. Eu gosto muito de falar que o yoga, ele é uma jornada e ele tem 8 passos. Isso é bem importante para a gente entender, para a gente começar a desmembrar aí o que é o yoga para você, né? Então, para algumas pessoas, o yoga é meditação, né? A gente silenciar, a gente está em contato com a natureza. Para algumas pessoas, o yoga é contorcionismo, é a gente botar a cabeça no joelho, né? Para algumas pessoas, o yoga é vegetarianismo, é a gente cuidar da natureza, né? Para algumas outras pessoas, é um culto, né? É uma coisa muito distante. Então, quando a gente começa a estudar a filosofia do yoga, e a gente começa isso com o livro de Patanjali, os Yoga Sutras de Patanjali, que vai meio que desenhar esse caminho aí pra gente. Patanjali foi um grande mestre, um guru que caminhou nessa terra, e ele pegou uns ensinamentos que estavam quase que escondidos já há muito tempo. Pensem que 3, 4 mil anos atrás, né, o conhecimento, a informação não era disseminada como é hoje. Não é tão fácil, né, a gente encontrar aí o conteúdo que a gente está buscando. Então, o Patanjali pegou esses conhecimentos e ele trouxe de uma forma mais tranquila para que a gente pudesse se incorporar na nossa vida. E esses 8 passos que ele desmembrou o yoga fazem muito sentido para mim. Eu espero que também faça para vocês. Primeiro passo... E é importante quando a gente fala em fazer sentido e fazer sentir, né? Como a gente se conecta com o yoga, às vezes naqueles passos tu vai desmiuçar eles de outra forma até que ele se conecte a você, né? Tu vai conseguir ter essa percepção, né? Mas é importante, que eu acho que uma palavra que define bem o yoga em vários sentidos é a conexão que tu faz contigo, com o divino, com a tua espiritualidade, com a natureza. É uma conexão muito grande.
né? Então, numa era onde nós estamos muito desconectados do externo, do interno, né? Tá difícil essa conexão, eu acho que ele traz justamente isso, né? Esses 8 passos, acho que a gente tem essa percepção. Uma nova forma de olhar pra gente, né? Entender a gente como tu falas, eu acho lindo. Não é só nutrir o corpo físico, né? Tem muitos corpos que estão aqui para que essa fala possa sair. Exato. Né? Então, o que a filosofia do yoga vai dizer? Ele vai dizer que, primeiro, antes de você abrir o seu tapete de yoga, antes de você respirar, você precisa perceber como que está a tua conduta. A tua conduta de quê? De pensar mesmo. Né? Então, o primeiro passo do yoga a gente chama de yamas, que é o que a gente não deve fazer na nossa vida, o que a gente deve perceber melhor, cuidar melhor e compreender como que isso vai afetar, muitas vezes, a energia e as relações que a gente tem uns com os outros. Então, os yamas, eles vão falar, primeiro passo do yoga é a gente perceber como que está a nossa violência, né? E a não violência, a ahimsa, é o primeiro passo. E a gente pode só parar por aqui. Já e seria uma grande tem coisa. bastante coisa para fazer na nossa vida. E aí as pessoas vão dizer, mas eu sou super educada. Eu não brigo nem com a formiga que passa na minha frente. E aí, para muitas pessoas, principalmente librianos, que estão nesse período do ano, esse sol em Libra, a gente vai acabar violentando a gente mesmo. Muitas vezes a gente nem percebe. O outro quer algo que a gente também quer, a gente, tudo bem, pode pegar. Às vezes é a gente se olhar no espelho e dizer alguma coisa muito rude pra gente. Não acredito que tu errou isso. Ou, como tu tá feia hoje. E às vezes, aproveitando, eu tava falando isso, tu falou de a gente se olhar no espelho, e às vezes não aceitar o elogio do outro, que acontece muito entre mulheres. Falam, nossa, como tá bonita. Ai, não, é porque eu já acordei. Não, aceita. Aceitar. Né? Aceitar, né? Então, essa parte da não violência a si mesmo. E conseguir realmente entender as partes internas, os pensamentos, os padrões e as crenças que acabam gerando violência. E pode ser uma violência porque o outro não faz certo, porque o outro é de outra tribo, o outro é de outra cor, o outro é de outra alimentação. E assim a gente começa a criar essas violências internas dentro da gente, que é o oposto do yoga. Yoga, em sânscrito, significa união. Toda vez que eu tenho uma competição, uma violência, uma discussão, um desafio, né, entre dois lados opostos, a gente pode criar esse atrito. Então, como que a gente faz para unir o direito e o esquerdo? Para unir o masculino e o feminino? Para encontrar esse caminho do meio? O primeiro passo é não violência. É perceber como que você pode diminuir essas frases internas em você. E se você age com violência, também começa a perceber isso, que é mais fácil de a gente ver. É mais fácil de a gente... Quando a gente verbaliza, né? Verbaliza, fala uma coisa, fala um palavrão, ou fala de um jeito ríspido, ou bate na mesa. E essa violência é mais fácil de a gente perceber, né? E começar a entender como que a gente faz para se afastar de pessoas e lugares que têm essa vibração e essa frequência. Perfeito. O segundo passo dentro do Yama... segunda filosofia é Satya, que é a gente não mentir. E, de novo, a mesma coisa. A gente mente bastante um para o outro, diz, tô chegando, e na verdade falta muito tempo ainda para chegar. Ou quando a gente tá com fome, não, hoje eu não tô com fome. E tá com fome. Pequenas mentirinhas que a gente vai contando. Claro que existem os que têm as grandes mentiras, que aí precisa realmente trabalhar isso muito bem, mas são nessas pequenas mentiras que a gente vai... criando nós no nosso campo vibracional energético. E aí a informação que a gente pensa, fala e faz fica meio que truncada. Não condiz uma coisa com a outra. E o mentir, às vezes, né, independente de ser, é pra gente mesmo, né? Eu falei pra Sabina, eu tava voltando de viagem ontem, e eu já sabia que eu não ia desfazer minha mala, que eu não ia me organizar, porque eu estava cansada. Então, eu não criei essa... Porque se eu falasse pra mim mesma que eu iria desfazer a mala e eu chegasse em casa e não desfizesse, eu estava mentindo. Então, quando a gente entende esses princípios, a gente começa a se policiar também nos nossos pensamentos no dia a dia, né? É importante isso. E ser verdadeiros com a gente mesmo. O mais difícil, na verdade, não é nem os fatos, mas são as emoções. E a gente se engana muito com as nossas próprias emoções. Né? A gente, às vezes, diz, estou sentindo isso, mas não, eu não posso sentir isso. Não é isso que eu estou sentindo. Mas é natural. Seja uma inveja, seja uma raiva, ou seja um amor. É muito importante a gente olhar, eu estou com raiva dessa pessoa. Falar para você integrar esse sentimento vai passar. Não é para sempre, né? Então aí também passa. É Satya. E aí tem um conceito que uma grande amiga minha me ensinou, a Lou. Ela disse que a ahimsa vem antes de Satya.
E por que isso? Porque muitas vezes o que é verdade para mim pode machucar o outro. Uhum. E é importante a gente trabalhar a não violência antes de a gente trabalhar a não mentira. Uhum. Então, se eu for falar alguma verdade, percebe, é uma verdade absoluta ou é uma verdade minha? E essa minha Vale a pena. verdade pode cutucar a ferida de alguém? Será que vale a pena eu expressá-la? Ou será que eu posso trabalhá-la em mim e entender que é melhor eu deixar o outro ser em paz do que eu vir com a minha verdade e dizer que é assim que tem que ser e violentá-lo também? Perfeito. Depois a gente fala sobre asteia, que é o não invejar, né? O não querer o que é do outro, entender que a gente recebe o que a gente precisa o tempo todo. E se o outro está recebendo algo que eu gostaria, porque ele precisa daquilo muito mais do que eu nesse dia. Então, é a gente parar para perceber e entender, tudo bem, é um sentimento que vem. O que a gente precisa? Autoconhecimento é isso, é entender o que desperta essa inveja em mim. Porque aí está um trabalho para mim. Se eu quero muito isso que o outro tem, o que eu preciso fazer aqui para eu conquistar também? E não tirar. Essa não inveja tem muito a ver também com o quanto que você busca da sua rotina que você está co-criando para aquilo. Né? Então, antes de invejar aquilo, o que eu posso fazer comigo para tentar alcançar aquela situação? O que eu posso prospectar dentro da minha rotina, do meu dia a dia, né, para conseguir aquilo, né, ao invés de colocar esse sentimento, né, frente a tanta coisa? E a palavra é autorresponsabilidade. A gente para de vitimizar e de apontar para o outro aquilo que é nossa responsabilidade de cocriar e conquistar. Eu sempre falo que a gente, né, na minha rede social, que a gente está onde a gente se coloca. Seja em trabalho, em relacionamento, em várias coisas. Então, se a gente está naquele momento, avaliar o que está acontecendo e não quero mais estar nisso porque prospecta outra coisa. Então, é teu caminho. É teu caminho fazer aquilo ali. E autoconhecimento é isso, essa autoobservação para perceber o que eu estou invejando e o que eu estou deixando na minha responsabilidade de fazer para chegar onde eu quero chegar. Né? E aí depois em Brahmacharya, que é o quê? E isso é um tópico muito importante, principalmente na juventude de hoje, assim, né? Como que a gente utiliza a energia sexual? Como que a gente olha para a energia sexual? Como se fosse uma coisa pecado ou como se fosse uma coisa prazer? E como encontrar esse caminho do meio? Na verdade, a energia sexual é uma energia criativa, potentíssima. Poder. Né? E como que a gente faz para honrá-la, para cuidá-la? O que eu vou fazer com a minha ovulação, com o meu tesão, com a energia que eu sinto dentro de mim? Eu vou colocar ela para criar um projeto, para criar algo que faça sentido para o meu propósito, ou vou usá-la levianamente para o meu ego? Então, Perfeito. É muito importante esse conhecimento também, porque às vezes a gente se relaciona e ali é sugada muita da nossa energia. A gente nem percebe isso, porque lá fora, no externo, ou como os valores da nossa sociedade hoje trazem para a gente, mais capitalista, mais de venda, né? Eu consumo as coisas, eu consumo as pessoas, né? Os corpos são consumidos e não unidos, trocados, né? Sentidos. Então, é muito importante a gente trazer esse conceito do yoga, porque aí tá a base da energia de expansão da nossa criação mesmo, né? Então, se a gente cria um ser humano com essa energia sexual, a gente pode criar várias coisas. O resto é bem facinho. Né? A gente pode criar uma série de outras coisas também, se a gente souber utilizá-la, canalizá-la e potencializá-la para determinado fim, né? Eu sempre falo nos meus consultórios, quando eu vejo, né, tendo muitas mulheres e tal, que tá há muito tempo sem trabalhar a energia sexual. Eu falei, se tu não tem, né, a situação de querer estar numa relação mas essa energia ela existe dentro de ti. E se ela não está hoje sendo trabalhada, está perdendo um potencial muito incrível. Eu estava atendendo um menino super novo, e ele falando, 23 anos, falou assim, Dani, eu não tenho libido, eu não tenho vontade. Eu falei, então algo de errado não está certo. Porque se tu hoje está muito bem sucedido profissionalmente, está realmente muito bem sucedido, se tu canalizasse tua energia que tu existe aí dentro e tu tá simplesmente adormeceu, ela estaria 3 vezes mais potencializado. Então, tu não precisa necessariamente estar utilizando para determinado fim, mas ela existe ali, tu não pode ignorar a energia sexual, esse potência, esse poder interno que tu tem, que tu pode sim transformar para as outras áreas da tua vida, né? Sabendo usar isso, né, de forma satisfatória para o teu bem-estar, para a tua evolução. Com responsabilidade, né? Exatamente. E falando sobre essa energia sexual, a gente fala muito do feminino.
né? Eu sei que tu atendes muitas mulheres, o meu público é 99% mulheres também. E existem muitos relacionamentos abusivos por aí. E é ali que a gente se prende. Né? Então, olhar para Brahmachari e começar a olhar para a energia sexual desse lugar sagrado, criativo, espiritual, é o primeiro passo para a gente começar também a honrar esse feminino dentro das relações que a gente está. Perfeito. Né? E aí, por último, vem a parigraha, que é o não roubar. Então, não roubar também, ninguém rouba as coisas do outro, pelo menos na nossa egrégora aqui, na nossa bolha em Floripa, talvez, né? Não é uma coisa Não é uma coisa comum. Mas a gente, às vezes, rouba ideias, rouba energia, sabe? Fica ali matutando, pensando, vendo no Instagram, olhando as pessoas. E ali a gente está roubando, sim, com a nossa intenção, sem consciência daquilo que a gente está fazendo. Então, essa parte de trocar de verdade, ao invés de, eu peguei, me inspirei, tive essa referência. Olha, vou criar. Foi essa pessoa que me trouxe essa referência. Honrar o teu... a tua fonte de inspiração. É isso, é muito lindo. É muito importante a gente trazer esse olhar, principalmente na área que a gente está, onde tudo é isso aqui. Informação, internet, fotos, a gente pega de um, pega de outro. Quando a gente vê, a gente nem sabe de onde veio aquela informação. É fake news, nem sei de onde veio. Então é importante a gente trazer isso, honrar internamente pra gente, né? Putz, foi essa pessoa grata por me trazer esse olhar pra vida, porque tudo são essas trocas, e né? essa fala que tu falou, né? A gente tá vendo muito as redes sociais, já passei por diversas situações, acho que todo mundo que trabalha com rede social já passou também, de ter textos copiados sem colocar o autor. Claro, a gente vai estudando e não sinto mais nada, mas eu simplesmente penso assim, quando tu valoriza o autor de determinada ideia, de determinado texto, tu cresce muito mais, porque tu cresce em união, tu cresce junto, é muito mais lindo e muito mais fluido, porque não deixa nenhuma amarra, não deixa nenhuma mágoa, não deixa nada. Porque tudo que é sentimento, das sensações que é importante sentir, por mais que a gente tenha um sentimento que ele te abaixa a frequência, ele não te eleva. Exato. Então, quando a gente consegue, assim, olha, esse texto da Sá, foi ela que escreveu, adorei, tá aqui. Eu me elevo junto a ti. Muito. Então, essa... E acontece muito em rede social, a gente trabalha, sabe como é que é. Então, é bem importante, né? A gente pensar que dos princípios do yoga, como a gente traz para a nossa vida cotidiana. E é o yoga acontecendo ali. E se a gente conseguir esses 5 primeiros passos, cada vez que a gente consegue, eu falo isso por experiência própria, quando eu entrei no yoga, eu mentia muito. Mentirinha, tô chegando, tenho, não tenho, fiz, não fiz, whatever. Mentia horrores. E cada vez que eu me pegava na mentira, respirava fundo assim, não, faltam 15 minutos para eu chegar, eu não tô chegando, sabe? 15 minutos. E eu me retificava, eu mentia e retificava logo, não, desculpa, falei errado. E aí vinha com a verdade. E é um trabalho diário. Isso. E cada vez que eu conseguia fazer isso, eu trazia o quê? Eu empoderava uma segurança interna. Uma segurança em mim. Que essa segurança que vai fazer com que eu diga, foi ela que me trouxe o texto. Porque eu não preciso pular em cima de ninguém ou pisar em cima de ninguém para eu me sentir segura. Né? Então, cada vez que eu consigo trabalhar não violência, não mentira, não roubar, não invejar e não utilizar a energia sexual de forma leviana, eu vou trazendo uma segurança interna maior. Eu vou construindo o yoga dentro de mim assim. Né? E aí depois vem o segundo passo, isso é só o primeiro. E aí a gente já tem uma vida, né? Já tem bastante coisa. Ensinamentos que estão na Bíblia, ensinamentos que tem, né, Jesus Cristo por trás, ele traz tudo isso para que a gente possa viver uma vida mais leve, mais em paz. Os niyamas, então, é o que a gente deve fazer. O que a gente deve inspirar e utilizar a nossa capacidade cerebral, mental, emocional para construir na nossa vida. E o primeiro passo que a gente tem que fazer é santosha, contentamento. A gente tem que buscar contentamento todos os dias da nossa vida no que a gente está fazendo. Por quê, Dani? Porque tudo são referências. A gente pode estar melhor ou pior, dependendo de onde está a referência do que a gente está olhando. Né? A gente vê isso também no laudo, né? Vou lá fazer os exames, vou lá ver, tô bem, depende da referência. Sim. Mas não é nem só a referência também, né? O todo também fala sobre como que a gente está no equilíbrio ou não. Então, independente do que esteja acontecendo, estou doente ou estou em equilíbrio, contentamento. Porque se eu tô na luz ou na sombra, eu tô vivendo numa 3D, no nosso planeta. Exato. É um trabalho interno a gente estar contente com o que a gente tem. É mental, não é físico, né? Ninguém passa muita vontade onde a gente vive, sabe? Não é um físico que vai dizer, meu Deus, eu não estou contente porque eu estou morrendo de fome. Não.
A maioria do descontentamento que a gente tem, principalmente no nosso público hoje em dia, é mental e emocional. Né? Então, é olhar para esse lugar e dizer, como que eu posso, Santocha, estar contente mesmo aqui na chuva, mesmo esperando, mesmo... Tem sempre um lado positivo. Ai, que bom que eu tô aqui parada na chuva, porque agora eu posso trabalhar numa coisa que eu não conseguia antes. Alguma coisa. Sempre tem uma luzinha, uma liçãozinha. Tentar, naquele momento que a gente está vivendo, tirar o contentamento dele. Independente, né, de estar na luz ou estar na sombra, você está buscando essa vibração melhor, essa vibração mais elevada, que com certeza vai te tirar daquela situação desconfortável do sentir, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que validar muito o sentir, né? Se eu estou sentindo isso, né, por mais que seja um sentimento, vamos lá, uma tristeza, que é um sentimento que causa dor, né? Se eu estou sentindo isso, é porque eu preciso trabalhar alguma coisa dentro desse sentimento. E o fato de eu saber que eu preciso trabalhar é um contentamento. Exato. Ali eu posso buscar. Ali eu busco um caminho, eu busco um direcionamento. Então é importante que a gente tenha essa validação, né? E é repetir para a gente mesmo. Forma de enxergar a vida, Santocha. Se vocês quiserem escrever em algum lugar, Santocha, para sempre lembrar. Tem sempre alguém pior que eu. Então vamos ficar contente com o que eu tenho agora? Porque sempre tem alguém. E hoje eu vim no carro, tô meio melancólica. Eu vim no carro olhando assim... Ai, a pessoa, né, estendendo a sua rede para vender na rua, a outra lá com a bengalinha, a outra lá com uma calça toda passando frio, o outro lá mendigo na rua. E tu começa a ver no dia a dia. Você pode olhar para fora da sua rua hoje, na sacada, ou na janela, ou no carro. Você vai encontrar alguém que você pode... Santocha. Dizer, cara, que bom que eu tenho o que eu tenho hoje. Então, é buscar esse olhar para a vida. Esse olhar de que está tudo sempre bem. Por quê? Porque a gente está sendo conduzido por um divino. E tudo que acontece para a gente são lições para a gente evoluir a nossa alma, o nosso espírito. Né? Na direção do espírito. Depois em Saltia, que é muito importante, que é a limpeza. E essa limpeza, sim, física, todo mundo toma banho todo dia, mais ou menos, aqui em Floripa. Na Europa, não sei muito bem. Mas tomar banho todo dia, escovar o dente todo dia, fazer as limpezas físicas, a limpeza físicas, de língua, né? que eu até falei a semana passada, da importância. O jejum é uma limpeza incrível. Limpeza da sua casa, do seu ambiente, do seu carro, deixar os lugares limpos. Limpeza de roupas que você não usa, sabe? Limpeza da geladeira, que tem um monte de coisa que está tempo lá. É trazer esse olhar de que a gente tem que estar o tempo inteiro se limpando. Se limpando fisicamente, a casa. Se limpando emocionalmente, deixando sair. A gente está vindo para uma lua minguante em Câncer essa semana, que vai... Talvez por isso que eu já esteja bastante que já vai deixar, abrir essa portinha para a gente limpar as emoções que estão aqui. Limpeza energética, muito importante. Como que a gente faz uma limpeza energética? A gente estava falando antes de começar aqui, eu e a Sabrina estava falando sobre as nossas rotinas, né? Ela estava falando que ela vinha de uma jornada ela está se redescobrindo uma jornada de atender 300 pessoas por mês. E eu falei, eu atendo, né, às vezes 50 pessoas por semana. Então, querendo ou não, como é que a gente cuida disso? E eu falei para ela, né, como é importante a gente ter os nossos rituais de limpeza energética, porque a gente está ali doando, fazendo muitas trocas, e às vezes, para a gente não conseguir determinado dia fazer direito, chega em casa e tu tá exaurida, né? E é energia, não teve nada que fosse diferente do que energia, né? Então, é muito importante ter esses rituais, e eu acho que cada um pode encontrar o seu, né? Sabe, dentro do que acredita, da sua vivência, né? A gente pode fazer uma limpeza energética com rosário. A gente pode ir na missa tomar, né, a hóstia pode ir num centro espírita tomar um passe. A gente pode ir em casa pegar sal grosso com algumas ervinhas, uma lavanda, um alecrim. Pode fazer um escaldapés à noite e já botar aquilo ali, a intenção e a energia de limpeza. Exato. Pode fazer uma meditação, tu pode acender um incenso, pode acender uma vela aromatizada. Uma série de coisas que tu pode fazer para, tipo assim, agora eu quero cuidar da minha energia, limpar da minha energia, né? E ter na rotina. Quanto mais a gente constrói essa segurança interna com os primeiros passos, né? A não violência, a não mentira, a gente vai construindo esse lugar, a gente vai trazendo mais potência para o nosso querer. E aí, quando eu paro e digo, eu vou me limpar agora, tem muito mais poder do que se eu estiver mentindo, se eu estiver fazendo um monte de coisa no meu dia a dia que eu já sei que não deveria estar fazendo, mas estou fazendo, e aqui eu sei, ou o eu lá sabe, né? Sim. E aqui fica fraco. Eu tento limpar minha energia, eu não consigo. Por quê? Porque eu não tá fazendo todos os passos. Fazendo os passos para construir esse lugar interno, que é a minha segurança, o meu refúgio espiritual. Né? E a gente sabe, né? Isso tem estudo mostrando que o quanto é importante essa ligação espírito-emoção com a saúde física. Nossa. Né? Então, muitas pessoas... Esses dias uma cliente foi no consultório
E ela falou. E eu falei, tu não precisa de uma dieta, tu precisa de um reiki. Antes. Tu precisa começar por ali. Tu precisa ter uma equilibrada nas tuas energias, porque tudo que tu falou é tão denso, é tão pesado, que sozinha tu não vai conseguir nesse momento, pelo que tu tá me descrevendo. Eu posso dizer para te comer mamão de manhã, mas vai entrar sem sentido. Não é isso. Tu precisa estar percebendo, e nesse momento não tem percepção do que está acontecendo. Então tu precisa cuidar. Eu, né, dentro da leitura, porque eu já conheci ela, eu falei, eu acho que o reiki vai te ajudar. É um trabalho um pouco mais, mas vai te ajudar, porque nesse momento sozinha não vai conseguir em casa. Então, e depois tu tá pronta para a gente começar. Então é importante que a gente tenha essa percepção, né? Para a gente conseguir lidar com pessoas e tentar o êxito na melhora do autoconhecimento e autocuidado delas. O que tu estás dizendo? Tu estás dizendo uma pessoa que estava numa energia de densa, pesada, com muitos pensamentos e acontecimentos mesmo na sua vida, que estavam deixando a energia dela completamente carregada, né? E isso não é uma coisa, o fim do mundo, mas acontece. Muitas pessoas, eu também, várias vezes, estou falando umas coisas, eu falo, nossa, isso não sou eu. Por quê? Porque nós somos energia. E a energia troca. E ela ativa, como tu disse. Então, a gente tem os nossos chakras, o nosso corpo vibracional energético. E ele está relacionado às nossas glândulas endócrinas, que está produzindo o nosso hormônio, que está fazendo a gente ter uma reação emocional no nosso corpo físico vibracional. Então, tá tudo ligado. E, às vezes, uma emoção pode trazer uma liberação de um hormônio que vai desequilibrar um chakra, que eu vou precisar de um cristal, de um reiki para equilibrar. Eu não tenho clareza, eu não tenho nem vontade minha. Exato. Autorresponsabilidade. Quando eu tô num buraco negro de energia densa que não me faz enxergar o que está na minha frente. Então, é muito importante, sim. Um banho de mar pode ajudar para quem não tem acesso, alguém que pratique, né, que aplique reiki. Tem várias outras terapias que podem ajudar. Tem o reiki xamânico, que é incrível. Só de se conectar com a natureza, só de tu fazer uma caminhada na trilha, olhar para uma árvore, respirar fundo e pensar, cara, eu faço parte disso aqui. Ali tu já estás abrindo um campo, né, para te melhorar, para te encontrar essa limpeza necessária para conseguir enxergar. Como se as lentes que a gente olhasse para o mundo estivessem completamente sujas. Não vou enxergar direito, não adianta me trazer um mamão lindo na minha frente. Eu vou ver poeira e sujeira, né? Vai ver com ranço o mamão, porque não está conectado com aquela energia. Exato. E aí tudo isso leva para o terceiro passo de Niyamas, que é tapas, que é essa disciplina. Essa disciplina ela vai surgir quando eu vou construindo essa segurança interior. Eu realmente parei de mentir, eu estou me propondo a olhar para essa violência interna e como que eu posso ser mais amorosa comigo. Eu tô tendo mais contentamento na minha vida. Isso tudo vai construindo essa segurança para eu trazer esse lugar de austeridade mesmo. Por quê? Tem que acordar cedo? Tem que fazer a prática de meditação 20, 30 minutos? Tem que se alongar, que a gente vai chegar nesse espaço depois, tem que se alongar? Tem que fazer uma alimentação que venha da natureza e da terra. Tem que estar prestando atenção nas próprias emoções. Tem muitas coisas que precisa ser feito. De disciplina. Para que a gente possa fazer essa união do que está externo e do que está interno. Esse é o propósito do yoga, né? E o legal dessa parte da disciplina é que ela vem por último, né? Porque tu passou por todas as etapas e é uma disciplina que eu falo, né? Eu trabalho com nutrição, então muitas pessoas falam assim, foco. Eu acho essa palavra ela tão complicada de se expressar, porque o que acontece? Eu uso muito propósito. Então, quando tu fez toda essa linha do yoga e tu chegou no final e tu só tem que fazer, não é foco, é propósito. É fluido. Não é uma coisa assim que tu tá se martirizando para fazer. Você está contente em fazer. Porque fez muito sentido. Exatamente. E daí as coisas conseguem. Porque, Dani, eu não consigo ter constância, por exemplo, que eu trago no meu planejamento alimentar. Porque ele não fez sentido ainda. Quando ele fizer sentido, tu vai trazer constância. Porque tu quer se sentir bem. Tu quer se sentir bem. Então, querendo ou não, eu acho que por ser esse último passo, assim, para fechar tudo... Tu vai ter disciplina? Tu precisa ter disciplina? Precisa. Mas tu começa a ser uma forma muito mais fluida. E não aquele ranço, né, de ter que cumprir. Tu tá cumprindo porque faz sentido. E tem propósito. Exatamente. Né? Então, acho que é essa... E para dar certo, tudo na vida precisa de repetição. Precisa. Repetition is the father of learning. Então, a repetição é o pai do conhecimento. Exato. É ali que a gente vai realmente conhecer ou até saber o que é o yoga. É todos os dias meditando. Mesmo no dia que tu acha que não vai dar bom, é a construção dessa energia,
dessa austeridade mesmo. Eu tô aqui, eu vou fazer o que precisa ser feito. E isso constrói de novo o quê? Aquela segurança interna, aquela autoconfiança vai crescendo. Todo dia que tu acorda, 5:30 da manhã, e faz o que tu entendeu que precisa ser feito para ti. Perfeito. Para cada um é diferente o que o yoga traz. E aí os últimos 2 passos dos niyamas, eles vêm em conjunto, que é o autoestudo e a devoção, né? Ishvara Pranidhana e Swadhyaya. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os dias a gente precisa de um lugar de autoconhecimento para nos motivar. Precisa de uma egrégora. Seja um livro, seja a Bíblia, seja o Bhagavad Gita, seja o Descomplicaste. O que trouxer para você esse lugar de autoestudo sobre o ser, tá? E não é sobre religião, não é sobre qualquer assunto, não é autoajuda. É um momento do teu dia ou da tua semana que hoje eu vou estudar, eu vou conhecer mais quem sou eu. E aí pode ser Cabala, pode ser o cristianismo, pode ser nutrição, pode ser neurociência. Mas algum conhecimento que te tire desse lugar do ego e te coloque no lugar de eu quero aprender mais, eu não sei tudo ainda, sabe? De observação, né? De humildade. Humildade de estar em busca de mais conhecimento sobre você. Perfeito. Né? Porque quando a gente chega no lugar do ego, eu já sei tudo, eu sou assim, eu sempre fui assim, eu faço assim. Pum. E às vezes enraiza como uma crença que não é verdade, né? E quantas vezes a gente repete pra gente mesmo? Eu tinha um hábito muito ruim de falar pra mim mesmo, eu sou desorganizado na minha casa, eu sou bagunceira. E eu parei de falar isso. Cancela. Porque não é isso, né? Eu tinha uma crença, porque a minha organização talvez não seja tão boa como a de um virginiano ou de um taurino. Referências. Entende? Daí eu falei, não, eu estou organizada. Para mim, isso é organização. E tá tudo bem. E daí isso funciona muito para mim. É autoconhecimento. Então, eu sei que a minha organização, eu nunca vou separar as minhas camisas brancas, pretas e coloridas. Elas estão separadas, elas estão misturadas. Mas eu sei que estão ali, dobradas. E tá tudo bem. Entende? Então, é tu ter esse autoconhecimento e tu não usar o método de comparação, né? Sabendo que tu é um ser único e dentro daquela situação tu vai, não, é isso aqui mesmo, né? Eu tinha uma crença então. E um dia eu estava pensando, falando com uma pessoa, eu falei assim, Dani, mas se tu fosse isso, tu nunca estaria onde está, profissionalmente, pessoalmente. Eu falei, é verdade, cancela. Eu não sou isso. E desde então eu não parei mais com essa. Quando eu quero organizar as minhas roupas por cores, eu chamo uma personal organizer, porque ela faz isso perfeitamente. Entende? Sim, então você começa a sair do lugar de cobrar que você seja perfeito em todos os lugares. E daí tu fala assim, não, então tá aqui. Então isso é importante no autoconhecimento, né, Sá? E aí esse autoestudo vai trazer esse lugar que para mim é o caminho mais rápido para a gente conseguir encontrar o yoga, que é essa união, corpo, mente e coração e alma, né? Esse lugar de expansão de consciência é a devoção. E quando a gente fala de devoção, a gente fala de realmente acreditar que existe algo maior do que a gente. Independente do que seja. Tá? É entender que eu faço parte de um oceano de outros seres que nem eu. E que existe algo maior que está conduzindo essa energia desse oceano. Perfeito. Então, devoção é algo que a gente pode desenvolver muitas vezes com a música, com o canto, com a oração. Eu lembro muito, fui cristã desde pequena, eu lembro muito tem 2 músicas do cristianismo que eu canto e choro e me toca o coração. É essa energia que é a energia da devoção, aquela que faz você chorar de emoção. Quando você está na missa, quando você está na igreja, quando você está... Quando você sente. Em algum momento espiritual, quando você está numa roda de mulheres e vem essa energia, que não é um choro de empatia, é um choro de emoção, de sentir de que bateu esse amor lá onde no tinha coração. Que bater. Exatamente. De fazer esse estado de conexão. Né? Porque nós somos, e nós viemos dessa fonte de amor. Né? Exato. Então, é isso que eu gosto de pensar e acreditar. Quando eu vou para os meus rituais, quando eu vou fazer as vivências, eu chamo essa energia amorosa para conduzir aquilo que eu tiver que fazer ali. Perfeito. Né? E todos temos esse acesso. Né? Basta a gente olhar para nós mesmos desse lugar que Patanjali nos ensinou lindamente. Né? Sempre nas minhas consultas, uma das perguntas que eu faço é se você acredita em algo, né? Né? Se você tem uma fé ou espiritualidade, se você trabalha, porque realmente faz toda a diferença quando a gente pensa na nutrição de corpo espiritual e energético.
a gente entender que o físico e o emocional, ele só vai estar bem se a gente começar lá, o espiritual e o energético sendo trabalhado. Então, quando a pessoa fala para mim, eu não acredito em nada, não sei o quê, é um processo de trabalho também. E eu falo, tudo bem, a nutrição vai te trazer um momento de crença. Ela vai te trazer, quando tu botar a atenção no teu autocuidado, ela vai te trazer. Isso é um ponto muito legal de trazer, Dani, porque se você for olhar em todas as culturas, principalmente as indígenas, mas também as culturas hindus, budistas, a alimentação, ela é algo que vai em conjunto com a união espiritual. Isso. O jejum, eliminar vários ativos, vários alimentos que despertam, né? Que são termogênicos. Trazer uma alimentação pura, sem animais ou sem sangue envolvido, sem morte, violência envolvida. Tudo isso vai ajudar a pessoa a encontrar o estado de iluminação. Exatamente. Então, é muito importante. O meu estado de iluminação também veio quando eu estava tão focada na nutrição, que chegou um momento que eu disse, cara, tem mais do que só isso para me nutrir, né? Isso. Então, aqui eu estou na minha nutrição, né, do meu corpo, tá funcionando tudo bem, mas peraí, tem algo a mais. Tem algo a mais faltando. Tem uma coisa que eu preciso. E às vezes é isso, eu falo, a nutrição ela pode ser o começo, como ela pode ser o fim do processo de autoconhecimento, né? Tu pode começar por ali para começar, como tu pode ser, puta, agora eu cheguei na minha nutrição e vou seguir, agora, sabe? Eu então, entendi o que o meu corpo precisa nesse momento e nessa fase da minha vida. Exato. Isso é algo que o Ayurveda traz muito pra gente, essa flexibilidade, essa maleabilidade. Nós não somos estáticos, bola de bilhar. Nós somos ondas, possibilidades, probabilidade de existência. Então, o tempo inteiro a gente pode e deve mudar. Mudar. O que antes eu comia alho, cebola. Parei de comer alho e cebola. Aí passei um tempão brigando com alho e a cebola, porque todo mundo cozinha com alho e cebola. Até hoje é meio motivo de chacota da minha família, nos ambientes que eu vou. Tem alho, tem cebola. Chegou um momento agora que meu corpo não consegue mais. Eu como alho, eu sinto na hora e tenho que ir no banheiro. Então, teve época da minha vida que não tinha nenhum problema. Tinha alho, nem percebia. Meu corpo não estava nem aí pro alho, porque eu estava tão desconectada do que eu sentia de verdade. E aí a gente vai fazendo o quê com a prática? A gente vai sutilizando a nossa presença. Perfeito. Pra gente conseguir perceber o que a gente falou no início, né? Dos sinais. A gente só consegue perceber os sinais do universo quando a gente está presente, sutilmente. Isso. Porque se a gente está bruto no presente, passa um vento, a gente nem sentiu. Comeu alho, nem percebi. Sabe? Bateu ali, machucou o dedão do pé. Só fui ver 2 dias depois. Como é que eu tô roxa? Né? Às vezes chega na consulta, fazer avaliação física. E esse hematoma aqui? Não sei. Não sabe. Não sabe um hematoma assim na perna. Pode ser. Não lembro. Falta de consciência no presente, exato. no automático. Percepção. O tempo todo. E vem muito do que a gente estava falando nisso também. Eu estava no momento automático. E a gente não se percebe como a gente está correndo a 1000 por hora quando a gente está no automático. E a gente bate em tudo que é lugar e machuca um monte de gente, a gente mesmo, e a gente não percebe. Exato. Aí agora que eu tô olhando para trás, que eu tô vendo, nossa senhora, eu estava muito acelerada. Eu não tinha como entregar realmente tudo que eu podia na minha melhor versão. Que bom que o universo me trouxe aquele desafio. Que bom que o universo me trouxe um burnout. Que bom que o universo me fez fechar um sonho. Isso. Porque é desse lugar que eu vou construir o próximo. Porque aquilo ali já não estava. Somos maleáveis, flexíveis, o tempo inteiro mudando, sendo o melhor para mim. Perfeito. Então, é um conceito que, quando a gente trabalha os yamas e niyamas, a gente vai fortalecendo essa segurança interna e essa devoção vai expandindo, a gente vai confiando mais. Veio pepino, que bom, era o que eu precisava. Vamos fazer um sunomono. Sabe, tipo assim? Perfeito. Sim. E começar a olhar para a vida como realmente uma grande amiga. O universo, ele tá aqui me ajudando. Eu preciso ajudar ele também. Se ele tá mandando isso, é porque isso vai me tirar. Daí vamos pegar um dos ensinamentos, que é o contentamento, né? Então veio uma coisa super difícil, um super problema, uma situação super complicada. Eu estou contente porque isso chegou, porque isso vai me elevar a uma potência diferente. Eu vou conseguir resolver, isso vai demonstrar o quanto eu sou capaz de realização. Isso vai me fazer eu fechar uma porta, vai fazer eu abrir outra. Enfim, então é importante que a gente entenda que tudo que vem, se a gente, um dos princípios, ter de forma contente, a gente consegue realizar, lidar e evoluir. Exato. É para isso que a gente está aqui. É para evoluir. Então, cada situação que vem, que fortalece, que a gente descobre uma nova habilidade, ou que a gente descobre
uma ferida que a gente tinha, que a gente não tinha olhado e a gente precisa curar. Exato. É uma oportunidade de a gente evoluir, crescer e sermos melhores a cada passo, a cada fase que a vida for trazer. E quanto mais, eu estava falando com a Sá antes da gente começar aqui, quando a gente entende esses sinais, se a gente consegue acolher melhor, entender melhores as nossas emoções, os nossos sentimentos, quanto mais conscientes estamos do que nós estamos vivendo, melhor é a forma que a gente se relaciona com o outro. Porque a gente tem muito mais capacidade de acolher o sentimento alheio. Com certeza. E isso forma uma egrégora muito melhor de convivência. Né? Livre de julgamento, livre de crença, livre de apontar dedo, relações saudáveis. Que é algo que ninguém fala. Quando a gente pergunta lá, dentro do estilo de vida, né, da medicina de estilo de vida, o que está difícil? É o sono, é a alimentação, é o exercício físico, é o excesso de consumo de toxinas ou é a relação tóxica? Ninguém pensa que tem uma relação tóxica. Isso. Mas se a gente não está sendo verdadeiro com a gente, em equilíbrio com a gente já está numa relação tóxica com a gente mesmo. E como é que eu vou ter relação saudável com qualquer pessoa se eu comigo estou sendo tóxica, crítica, intransigente? Cobrança excessiva, né? Cobrando coisas. Todos os dias eu encontro no consultório pessoas que falam, se cobram demais, se entregam de menos. Então diminua a cobrança e aumenta a sua entrega e tu vai ver isso se equilibrar. E essa cobrança, às vezes, ela é ditada numa série de crenças, medos e traumas que não tem relação com o que de fato você precisa no momento presente. Exato. E a gente só vai recriando aquilo que foi programado, né? Isso. E por mais que... E tem muito essa história. Eu lembro eu ganhei bolsa para ir para os Estados Unidos, fui fazer a faculdade lá, mas como foi muito fácil, eu não dava valor para aquilo. Eu achava que era normal. Qualquer um pode ganhar uma bolsa 100% para jogar vôlei e fazer faculdade. Em Nova York é normal. Meu pai dizia, não, minha filha, isso é muito bom. E eu me cobrava horrores. Porque eu não trabalhava. Minhas amigas, elas estudavam e trabalhavam aqui no Brasil. E eu tava lá só jogando vôlei. Então, eu tinha uma autocobrança muito forte. Porque eu preciso me bancar. E meu pai dizendo, minha filha, tá tudo bem? Você não precisa se cobrar assim. Porque isso é natural do ser humano também. Né? Então, a gente foi aprendendo isso. E o desaprender a se cobrar é um caminho muito desafiador, muito difícil. Mas quando a gente se liberta disso, a gente consegue entender a leveza, né, das relações, a gente para de cobrar do outro, a gente para de cobrar da gente, a gente começa a entender que nada tem que ser. Tudo pode ser. Pode melhorar de acordo com a forma como eu quero enxergar. Até pela questão da nutrição, puxando um pouco, né, para minha realidade. Quando as pessoas param de se cobrar é onde elas conseguem ter os melhores resultados, né? Porque assim, eu tô falando da cobrança excessiva, né, aquela cobrança desnecessária. Tu começa a entender que é mais fluido se for mais leve. Porque se tu fica naquela tem que, não é. Vai chegar uma hora que vai pum. Tem uma hora que não tem como. Tem que, mas não é. Então, quando tu começa a entender o processo, fala assim, não, é aqui. É mais leve. E precisa ser mais leve. Né? Precisa ser. A gente precisa trazer essa leveza para o nosso dia a dia das coisas, né? E isso não tira o princípio lá da disciplina. Em nenhum momento. Né? É importante que tu mantenha a tua disciplina, mas é a questão de como tu se cobra, baseado no quê? Né? Em padrão que não são teus, em vivências que não são tuas, em realidades que não são suas. Né? Então, é muito importante entender isso para trazer essa leveza. Né? Eu acho que o yoga, pelo menos eu pratico, né? Ele traz muito isso. Né? Quando tu tá ali nos movimentos dos teus asanas, né? Que são as posturas físicas, tu pensa, naquele momento que tu de repente não consegue fazer tanto aquela postura, tudo bem, eu posso aceitar ela hoje, como ela está, e amanhã eu posso tentar melhorar. Mas hoje, ela vai ficar assim, nesse grau 1 e tá perfeito como está. Né? Entender essa Aí já vem para o terceiro passo do yoga, que são os asanas, que são as posturas físicas, que a gente vai começar a trabalhar fisicamente as glândulas endócrinas, né? Então, existem diferentes sequências, dependendo do método de yoga que você pratica, que você se identifica. E aí você pode trazer dentro desses asanas, primeiro a consciência de como está o seu corpo. Putz, está doendo aqui, está travado ali, o que está acontecendo comigo. Mas também essa questão de realmente modular os hormônios pela compressão ou pela expansão, por criar espaço, por trazer presença para o movimento físico. É claro, aprender a relaxar no relaxamento final, que eu acho que é o mais importante, onde todo mundo se entrega, onde a magia acontece, né? E hoje é muito difícil, né? As pessoas não relaxam, né?
Tanto que olhando com o olhinho, levanta a cabeça, o que estão fazendo? O que tem que fazer? A gente não relaxa. E no dia a dia, se tu for pensar, onde a maior parte dos problemas das pessoas acontece, quando elas chegam em casa à noite, os problemas alimentares, que é a hora do relaxamento, as pessoas não conseguem aceitar o relaxamento. E comem. Sempre as compulsões são à noite. Sim. 90% dos casos são à noite. Porque é a hora onde você deveria simplesmente relaxar. E isso é um sentimento que você não se permite ter. O sono é o maior problema hoje das pessoas. Então, esse relaxar é importante. Aprender a relaxar. Poder relaxar. A mente e também o próprio corpo. A gente tem poder. Relaxa o mindinho do pé. E você vai repetindo isso, vai relaxar o mindinho do pé. Vai. Relaxa o meu intestino. Isso. Foca nisso, respira no lugar, visualiza. Você vai conseguir relaxar o seu intestino, porque a gente tem muito poder na nossa mente. Muito. Mas a gente vai usando ele para outras coisas. E esquece, né, de como usar para o nosso bem-estar. E depois os asanas, então, que são essas posturas físicas que nos ajudam. Tem mais de 2.300 posturas, diferentes sequências. Cada corpo é diferente. Tem métodos para cada tipo de corpo também. Então, aconselho você a estudar, a ver quais métodos fazem sentido. Ou testar, né? Vai num, vai em outro, vai qual que tu sente a empatia e sensação de pertencimento. Né? Assim, eu pertenço a isso. Exatamente, eu pertenço, eu gosto desse lugar e dessa forma de falar. Existem várias, não pause na primeira, tá? Isso. Se a primeira experiência não foi muito legal, você teve uma experiência, sei lá, no The Rose. Muita gente fala isso no The Rose há 20 anos atrás e se traumatizou com yoga porque era muito rígido. Vamos abrir esse leque, vamos tentar se permitir respirar e alongar em diferentes métodos, diferentes práticas. Exato. Perfeito. Depois dos asanas vem os pranayamas, que é a prática da respiração. Que é super difícil também. Nossa, a primeira inspiração, a alma entra no corpo, a última exalação, ela sai. Então, é o nosso contato com a nossa alma, nosso espírito. Uma respiração muito bem feita pode acalmar o corpo físico de algum ataque que esteja acontecendo, o corpo emocional de alguma emoção forte que esteja sentindo, o corpo mental de pensamentos, ataque de pânico, ansiedade, pode acalmar. E, é claro, o nosso corpo energético, porque o prana, a energia vital, está conectada com os nossos chakras. Então, quando a gente consegue respirar profundamente, com consciência, com diferentes técnicas, então, pranayama significa exercício do respiração, exercício do prana, né? Sim. Então, a gente vai trabalhando esse prana, inspira 4, retém, exala, controla a exalação, e a gente vai aprendendo a manipular o prana, a energia vital, o oxigênio no nosso corpo. Né? E pensa, se a gente conseguisse visualizar o que acontece, a gente inspira, ele vem para o pulmão, do pulmão ele já vai para a hemoglobina do sangue e ele vai indo para cada célula do corpo. É isso que acontece a cada vez que a gente inspira, a gente está nutrindo todas as nossas células. Então, se a gente trouxer intenção para isso, é muito mais potente. Porque a gente coloca a mente também com o físico trabalhando junto. Isso. Depois do pranayama vem pratyahara, que a gente começar a entender que existem muitas sensações da pele para dentro. A gente começa a desligar do externo com a intenção, aprende a relaxar, aprende a respirar, aprende a desconectar do externo para escutar o que está dentro. Né? E muitas pessoas têm muitas experiências que dizem, nossa, entrei no Shavasana, nem escutei a professora chamar. Porque perdeu esse sentido mesmo. Perfeito. Entrou em pratyahara na audição. Né? Então, olhar para esse lugar de que não é porque a gente tem eles que a gente precisa usá-los todos os dias, o tempo inteiro. É importante a gente perceber esse universo que a gente tem dentro, que é dele que nasce tudo. Que está fora. E como a gente percebe com os 5 sentidos, né, os estímulos externos. Depois a gente tem dharana, que é a prática de concentração. Né? Então, dentro do yoga existem os mantras, que a gente chama, que são veículos para a mente, que ajudam a gente a trazer o foco que você disse. Sim. Essa habilidade de concentrar todas as conexões neuronais para um foco só. Que é quando a gente... Sabe quando tu tem que escrever uma peça, tem que escrever um artigo... E não dá, de repente tu entra e tu vai, quando tu vê, tu tá 3 horas escrevendo aquilo e fluiu. Exato. Trabalhar em dharana, esse foco pra dentro, não pra fora. Não pra fora. E aí, como que a gente faz isso? Toda vez que a gente está no processo meditativo, a gente começa trabalhando a respiração, dharana, concentração em algum mantra, ou uma vela, ou o pôr do sol ou o nascer do sol, mas existe um foco em algo, em yantra, que é uma forma geométrica que induz a essa conexão espiritual. E aí a gente olha para esse lugar e começa a focar. E o que a mente faz? Ela vai,
De repente a gente fala, volta Volta. pro foco aqui, Soham. Ela pensa um monte de besteira, meu Deus, tô pensando, volta o Volta pra foco quê? para Soham. Isso Várias é vezes. dharana. É a gente entrar nessa dança com a própria mente, para trazer o foco para aquilo que a gente quer naquele momento. Porque a mente é barulhenta e ela não é sobre silenciar a mente, é sobre você direcionar a mente. Direcionar. E é importante que entenda isso, porque as pessoas pensam que meditação é parar de pensar, não é. É você simplesmente organizar aquilo e direcionar para uma finalidade. Isso. E daí tu começa a ter muito mais fluidez, né? E entender que é possível, olha só. E é como tu falou, vai por um objeto, vai por um mantra, vai de uma forma, vai alguma coisa Uma que te música. direcione, uma música, uma frequência, alguma coisa que direcione para isso aí, para te conseguir. E tu vai. A gente que pratica a meditação, mesmo ali parado, vem. Ai, eu esqueci isso aqui, volta. Aham. Ai, isso daqui. Ai, meu Deus, o cachorro. volta. E daí as coisas, tu vai direcionando. É direcionamento. É um né? trabalho diário e constante. Diário e constante, exato. E isso pode acontecer aqui agora. O meu pensamento, ele voa várias vezes. Enquanto eu tô Sim. falando contigo, eu trago Trago ele ele de volta volta. pro foco. Estou do que a aqui gente nos tá Complicast, fazendo. estamos conversando. Exato. Então, Perfeito. Dharana é uma prática, o 6º passo de Patanjali, que nos ajuda com tudo na nossa vida. Perfeito. E ele fala que esse passo ele é o mais importante para a gente realmente fazer esse trabalho de controle mental, que é o quê? A mente, nos escritos védicos, em sânscrito, fala, é um macaco mordido por um escorpião. Tem muito o que fazer com um macaco mordido por um escorpião. Perfeito. Eu vou dizer, fica quieto? Não vai. Ele tá morrendo de dor. Ele quer pular de galho em galho. Ele não sabe o que fazer com aquilo. Então, o que a gente vai fazendo aos poucos, a gente vai direcionando a atenção desse macaco mordido por um escorpião para longe da dor do escorpião. Para aquilo que a gente quer que ele foque. E assim a gente vai conduzindo a mente, ajudando a entrada aí no estado dhyana, que é o 7º passo, que é a meditação, que é o estado de meditação, que é o estado de presença e atenção plena. Daí tu já chegou no direcionamento. Agora. Exato. O que acontece com a mente quando a gente direciona tanto ela? O que o macaco mordido por escorpião faz depois de muitos e muitos minutos, horas, muito tempo de foco em um galho só? Ele dorme. E ele desconecta. Eu acho. E aí a gente encontra o espaço entre os pensamentos, que o Deepak Chopra fala, que é o estado meditativo, que é onde a gente está sem estar, onde a gente sente sem sentir. Né? Os nossos 5 sentidos não estão aqui. Eu posso ficar 3 horas meditando nesse estado com a Lotus e só depois que eu saio do estado meditativo que eu vou dizer, meu Deus, meu pé tá doendo horrores. Como que eu não senti isso antes? E tu já se desconectou desse... A gente encontrou esse lugar onde a mente está. Ela não precisa de mais nada. Ela só está. E ela está contente no lugar que ela está. E aí que a gente nutre, e aí que a gente recebe todos os grandes benefícios que a gente comprova cientificamente hoje que a meditação traz para o nosso corpo. Seja colesterol, seja coração, seja sistema imune. Seja enfim. práticas de comportamento alimentar, evitar compulsão, evitar uma série de toxicidades que a gente faz no nosso dia a dia. A meditação, ela tem estudo científico, né? A gente tem muito estudo mostrando os benefícios, né? Em várias doenças, em várias situações. Então, é um investimento de tempo que a gente tem, como tu falou, né? De práticas diárias que vale a pena a gente dispor. Pensa assim, o corpo, ele tá talvez como eu tava. A gente dorme, mas a gente não relaxa. Isso. E vai indo. Quando a gente vê, ele pifa. O que a gente faz na meditação? A gente cria como se fosse um halo, um casulo, onde por alguns minutos o corpo saiu desse lugar de giro energético frequente, desenfreado. E ele diz, agora eu posso me curar. E ele tem o processo de autocura, ele tem uma farmácia natural. Mas a gente não deixa usar, porque sempre tem algo novo para fazer, algo novo para beber, algo novo para comer, algo novo e ainda pra botar mais na nesse pele. momento que a gente está nessa geração dopamina, né? Busca do prazer imediato da situação. Então, esse é legal, mas não é mais legal, então troca por outro e tem esse acesso, né? Em relacionamentos, em objetos, em compras, em consumo, em pra toxina, dentro em o tempo tudo, todo. o tempo inteiro. Aí o corpo, ele faz o quê? Ele só vai na máquina. Exato. Então é muito importante, gente. E é uma coisa, como tu disse, é um investimento de tempo só. Claro, você pode ter um professor, você pode ter alguém, mas se você Se propõe. se propõe com a curiosidade que já vem naturalmente do seu ser a ir atrás de informação, existem muitas
pessoas que fazem esse trabalho gratuitamente, de ensinar a meditação de diferentes métodos. Também tem vários métodos de meditação, porque somos vários seres, e Exato. cada ser precisa de um método para conseguir encontrar esse estado de conexão. Isso. Então, muito lindo. E aí, por último, a gente entra em Samadhi, quando a gente sustenta esse lugar de gap in between the thoughts, de espaço entre os pensamentos, de esse lugar de presença plena, a gente atinge um estado de Samadhi, que é a autorrealização, que é o que a gente lê em diferentes livros dos grandes gurus. Paramahansa Yogananda, Shivananda, Vishnu Devananda foram gurus que me inspiraram muito, que tem uma história onde eles se iluminaram mesmo e conseguiram encontrar esse lugar de entender, de compreensão do universo e como ele funciona e qual que é o nosso papel aqui, né? Isso seria a finalidade de tudo, né? Encontrar esse espaço onde você simplesmente é. Exato. E você sabe. E tá tudo sabe isso. de tudo. Sabe que não importa muito o presente, o agora, né? Importa a alma. O que permanece é esse estado de consciência. Sim. Né? Então, tudo passa. O cara que era o mais rico do mundo perdeu tudo. E o cara que hoje não tem nada pode se tornar o cara mais rico do mundo. Tu falou uma coisa agora, eu lembrei eu tava lendo um texto ontem à noite, quando eu cheguei de viagem, que falava assim, a alma, né, uma das frases assim, a alma é de fato a única coisa que a gente leva dessa vida. Cuide bem dela. Então, quando a gente chega nesse estado de iluminação, que a gente simplesmente está conectado com isso, isso é o que a gente vai levar. É a alma que a gente leva dessa vida. Exato. Né? E essa alma, eu li algo sobre isso nesses dias, né? Alma e espírito, né? A alma, cada um tem a sua alma e a gente está em conexão com esse espírito. E a gente quer retornar para esse estado de paz e plenitude, bem-aventurança, que é o espírito, ou Deus, ou a energia que você acredita. Exato. Né? E toda vez que a gente se distancia dessa paz, dessa bem-aventurança, por ego, por desejos, por aversões que a gente tem, por diferentes estímulos que esse campo, né, terreno que a gente vive traz, a gente se distancia dela, a gente sente um vazio ainda maior. A gente pensa, eu estou indo atrás do que eu quero. Não faz o que a alma precisa. E autoconhecimento é isso, a gente perceber se o que eu estou realmente desejando para a minha vida é o que a minha alma precisa. Exato. E no início a gente conversou sobre isso, que a minha alma está precisando agora de espaço. De tempo, de contemplação, é isso. E é muito bom, né? A gente tá encerrando aqui a conversa, porque se a gente fosse falar de yoga, a gente podia falar para sempre aqui, mas entender que o yoga é um caminho, né? A gente tem várias ferramentas para a gente chegar nessa contemplação, nessa iluminação. E ele é um caminho muito bem descrito, muito bem estudado há milhares de anos e com muitos resultados. Tem muito estudo mostrando de tantos benefícios. Eu acredito que é uma jornada, eu falo por mim, né, que vale muito a pena a gente se empenhar, sabe? Vale muito a pena porque traz essa contemplação, essa iluminação. E não é tão difícil, né, se a gente começar a colocar um pouquinho disso, tudo que tu falou no nosso dia a dia. Exato. E, por favor, não comecem a meditar e a praticar yoga e achar que vocês são superiores a qualquer pessoa. Isso também tem um nome, é o ego espiritual. Isso. Então não é porque eu pratico yoga, porque eu dou aula de yoga, porque eu tenho acesso a diferentes momentos de conexão e de cura. E eu entendo muito a potência que vibra dentro de mim, respeito e honro ela, mas nunca deixar essa humildade, né, de que estamos a servir, não sou eu que faço nada, e eu só estou tentando com essas práticas ser a minha melhor versão. Exatamente. Né? Entendendo que se o outro não medita e não pratica yoga, ele não é menor do que eu. Exatamente. Ele está usando outras ferramentas para encontrar a melhor versão dele. Isso, perfeito. Né? E cada um tem o seu tempo. E cada um tem a sua ferramenta e seu processo, é importante validar isso. Mas o yoga não é o único caminho. O yoga não é o único caminho, mas não deixe passar o seu processo. Não faça a sua vivência aqui nessa jornada como se fosse só dias 24 horas. É muita coisa acontecendo e invista, né, seu tempo nessa sua jornada fabulosa de crescimento, de evolução, enfim. Eu quero finalizar com um ensinamento do yoga que é o Surya Namaskara. E Surya Namaskara significa saudação ao sol. É uma série de repetições, né, de posturas de asanas físicos para despertar os grandes músculos e grandes articulações do nosso corpo para que a energia vital possa fluir de forma mais leve durante o dia. Mas, na verdade, o que é realmente a gente parar todos os dias para reconhecer o milagre que é a nossa vida.
E a gente não faz isso todos os dias. É um milagre a gente estar aqui. É um milagre o planeta Terra existir. É um milagre o nosso Sol não ter explodido ainda. É um milagre. A nossa Lua não ter movido as marés. É um milagre. Um tsunami não ter acabado com o mundo inteiro. É um milagre a gente estar aqui. É um milagre. Se tu olhar para a tua árvore genealógica, é um milagre tu estar aqui. Se eu olhar para o meu tataravô, o que ele teve que passar para conseguir pegar um navio e vir aqui, quanta gente morreu nesse caminho. É um milagre. E ele poderia ter sido um deles. E eu não estaria aqui se ele tivesse falecido. Então, é muito importante todos os dias a gente olhar para o sol que nasce, por mais que ele esteja atrás de nuvens e chuva, ele está nascendo ali, a gente reconhecer e agradecer. É um milagre a gente estar vivo. E desse lugar de agradecer, o yoga já começa a brotar dentro de você. Perfeito. É isso, tá bom. Sá, obrigada pela conversa, pelo papo, né? Acho que a gente tem jornadas muito semelhantes, né, nossos propósitos alinhados, e por isso que a gente se conecta tão bem. Então, muito obrigada pela tua presença aqui no Descomplicast. Tenho certeza que estamos muito mais energizados depois da tua fala. Obrigada. Eu que agradeço, é uma honra, tá? Eu admiro muito o teu trabalho e eu espero que a gente continue juntas por muito tempo. Muito tempo. Linda.